Olá pessoal, sejam bem-vindos. Professor Rafael Galas falando. Nós vamos tratar hoje novamente sobre coordenadas polares, certo? Ainda com a construção do gráfico delas. Mais um exemplo bem semelhante ao que a gente fez na outra aula. O objetivo é mais fixar a ideia mesmo, tá? Então vamos para o exemplo. Trace o gráfico da equação polar r igual a 2 mais 2 cosseno de θ entre 0 e π. Então, inicialmente, vamos fazer a tabela, né? Vou determinar alguns valores para θ que eu acho interessantes. 0 graus, 45, que é o π sobre 4. Eu já vou colocar as relações aqui, porque depois a gente não vai poder usar dentro das integrais, quando a gente for resolver integral, 45 graus, 90 graus, a gente vai ter que usar π sobre 4, π sobre 2 e assim sucessivamente. Então 135 graus e 180 graus, que são os mesmos valores que a gente usou no exemplo anterior. Não vamos ainda trabalhar com os números negativos nesse gráfico, mas no próximo sim. Tá? Então, vamos determinar valores de θ para encontrar R. Então, aqui vai ser 2 mais 2 cosseno de 0. Aqui, 2 mais 2 cosseno de π sobre 4. 2 mais 2 cosseno de π sobre 2. E assim sucessivamente, tá? Até o final. 2 mais 2 cosseno de 3π sobre 4, 2 mais 2 cosseno de π. Vocês vão ter uma tabelinha trigonométrica para fazer a substituição, ou vai utilizando os valores da calculadora. E aqui a gente tem cosseno de 0 é 1, vezes 2, 2, mais 2, 4. Aqui a gente já tem um ponto com coordenada 4 para R e 0 para θ. Aqui, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, vezes 2, sobra só raiz de 2, que é 1,4, mais 2, aproximadamente 3,4. Então a gente tem 3,4 e π sobre 4. Por que aqui você separou com vírgula e aqui você separou com ponto e vírgula? Porque aqui eu tinha uma coordenada sem vírgula no ponto. E aqui tem vírgula no ponto. Então eu não vou colocar uma vírgula aqui e outra aqui. Tá? 2 mais 2 cosseno de π sobre 2. Cosseno de 90 é 0. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Temos aqui o 2 π sobre 2. 135 é o mesmo cosseno de 35, desculpe. Cosseno de 135 é o mesmo cosseno de 35 com o sinal oposto. Então vai ser menos raiz de 2 sobre 2 vezes 2, vai dar menos raiz de 2. 2 menos raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, vai dar aproximadamente 0,6 no 3π sobre 4. E o último cosseno de 180, que é o cosseno que dá menos 1, vezes 2 menos 2, mais 2, 0. Aqui nós temos 0 e π. São esses 5 pontos que a gente vai marcar. Tá? 4, 0, 3,4 π sobre 4, 2 π sobre 2, 0,6, 3 π sobre 4 e π. Marcando esses pontos no gráfico. Tá? Então, tracei o eixo polar aqui. Né? O eixo polar seria o 0 grau. Deixei alguns pontos de suporte ali para eu poder traçar as retas imaginárias aqui. Ó. Se vocês não quiserem traçar elas, não é obrigatório. Tá? Eu utilizo mais para a gente ter uma referência. Aqui, o π sobre 4, que é 45 graus. Aqui, 90 graus, que é o π sobre 2. Como eu sei que ele não vai chegar muito alto lá, eu vou fazer só um pouquinho. Não precisa fazer tudo. Aqui, o 135. Também não vou estender muito, que eu já fiz esse gráfico anteriormente. Vi que ele é bem curtinho ali no 135. E a extensão do 0, que é o 180, que é o π. Beleza. Agora vamos marcar os pontos no gráfico para fechar. Então, quando o ângulo for 0, o R vai ser 4. Então, vou medir aqui 4 unidades. Então, está aqui, ó, 4. Esse é o primeiro ponto que eu tenho. Tá? Quando o ângulo for de 45 graus, é 3,4. Então, coloque a régua aqui em cima do 45 graus e marca 3,4 unidades de medida. Tá? Então, aqui, 3,4.
No 90 graus, 2 unidades de medida. 90 graus, 2 unidades. No 135, 0,6. 135, 0,6. Tá aqui. 0,6. E no 180, 0. Fechou aqui. São esses 5 pontos que a gente tem para construir o nosso gráfico, certo? Então, vai começar aqui no 4, vai passar aqui no 3,4, vai diminuir e vai fechar. A ideia é que seja uma curva suave. Fizemos do 0 até o 180, tá? Essa figura aqui, quando completa, ela é chamada de cardioide, tá? Como que vai ficar o cardioide? Se a gente marcar um ponto a mais, a gente consegue entender a simetria do gráfico e fechar ele, tá? Então, vou fazer o 270 graus, que a gente fez o 90, vou fazer o 270. Se a gente fizer 270 graus e lançar os valores nessa equação aqui, ó, 2 mais 2 cosseno de 270, a gente vai verificar o que acontece, tá? O cosseno de 270 é 0. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Aqui, com 2 unidades de medida, vai ficar um ponto aqui, ó. Aqui é 270 graus, que é o 3π sobre 2. A gente vai fazer o gráfico passando por esse 270 aqui e vai fechar lá do outro lado. Lógico que seria simétrico se a gente fizesse os pontos todos detalhadamente, tá? As funções que envolvem cosseno têm a simetria no eixo polar, tá? Então, simetria no eixo polar. Quando a gente marca os pontos na parte superior, do 0 até o 180, esses pontos tendem a ser refletidos de forma simétrica do 180 ao 360. E isso nas funções que envolvem cosseno, como é o caso aqui do cardioide, tá? Então, ficaria exatamente simétrico aqui se a gente tivesse marcado os pontos de forma correta aqui no nosso gráfico, tá? Como o exercício pedia entre 0 e π, se marcasse só a parte superior aqui, ficaria fechado. Depois, né, para o nosso objetivo futuro, que é o cálculo de área, a gente vai poder usar essa ideia da simetria para calcular de 0 até 180, depois multiplicar o resultado por 2, né, para a utilização das integrais. Por enquanto é só isso. Se pedisse do 0 até 180, seria essa região aqui, que a gente faz de forma bem simples, montando a tabela, aplicando os valores e substituindo no gráfico, tá? Pensando sempre que a orientação dos segmentos é a partir do polo nessa direção, tá? E se os valores ficarem negativos, aí vai no sentido oposto. Mas por enquanto não precisa colocar essas flechinhas aqui em cada coordenada, é só mesmo para vocês saberem a orientação do segmento. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, aproveita, curte o vídeo, se inscreve aí no canal que vocês vão continuar recebendo vídeos diariamente. Beleza, pessoal? Até mais. Obrigado.